Olá pessoal! Hoje, dia 9 de maio na Rússia e em muitas ex-repúblicas da União Soviética é comemorado o Dia da Vitória, ou День Победы em russo. Essa data marca a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista em 9 de maio de 1945. Na Rússia, esse conflito ficou conhecido como Grande Guerra Patriótica e não Segunda Guerra Mundial, como vocês devem estar acostumados. A partir desse ponto em diante, eu vou me referir a essa guerra dessa forma, Grande Guerra Patriótica, ao longo desse vídeo. O 9 de maio é uma das datas comemorativas mais importantes na Rússia. Todo ano, milhões de russos relembram seus antepassados. Há diversas paradas militares pelo país e nesse dia também acontece o Regimento Imortal, uma marcha em que as pessoas desfilam pela rua com retratos de seus entes queridos que não retornaram da guerra. Mas por que esse é um feriado tão importante? Por que a Grande Guerra Patriótica é lembrada 75 anos depois de seu fim? Por que milhões de russos, ano após ano, relembram essa data? O que representou essa vitória para o povo russo em 1945 e o que ele representa atualmente? É sobre isso que vamos falar hoje. Como sempre, mostre que você é um verdadeiro amante da Rússia e da língua russa e curta o vídeo. Se inscreva no canal e toque o sino como se fosse o sino do Kremlin. Vamos lá! O Dia da Vitória na Rússia não é só uma das datas mais importantes do país, mas é um dos dias sagrados para cada cidadão da Rússia. Existem muitos motivos para isso, mas vou tentar resumir aqui os pontos de maior importância. Para os russos e todos os cidadãos da antiga União Soviética, a Grande Guerra Patriótica foi o conflito mais sangrento e violento da história. Foi uma guerra que movimentou o país todo e exigiu sangue, suor e lágrimas de cada um dos cidadãos, sem se importar se eram homens, mulheres, crianças, jovens ou idosos. Todos se sacrificaram de alguma forma para conquistar essa vitória. Nenhum outro país no mundo se sacrificou como a União Soviética. Não existem números exatos, mas estima-se que entre 20 a 25 milhões de pessoas, soldados e civis, perderam a vida nessa guerra na Rússia. A grande maioria dessas pessoas eram russos. E um esforço coletivo, com o povo unido, foi possível alcançar a vitória. Não há uma família na Rússia hoje, e aqui eu não estou exagerando, não existe sequer uma família na Rússia hoje que não perdeu alguém ou que não foi tocada por essa guerra. A maior parte da geração dos meus avós cresceu sem pais. Para cada família russa é muito importante manter viva a memória dessas pessoas. Em velhos álbuns de fotos e nas histórias que ouvimos desde criança da boca de nossos avós e avós. Muitos dos quais trabalharam naquela época, apesar de serem crianças, montando munições, trabalhando nos campos, nas fábricas e sofrendo com escassez de comida e recursos, pois tudo era enviado para o fronte como parte do esforço de guerra. O lema era conquistar a vitória a qualquer preço. Os russos entendem que o presente tranquilo que eles vivem, o país enorme em que moram, o fato de que as novas gerações nem sequer imaginam o que é a guerra, tudo isso poderia ser diferente. A Rússia, como eles conhecem hoje, poderia não existir se não fosse pelo esforço colossal de seus antepassados. A importância dessa comemoração também é manter a memória das próximas gerações viva, para que entendam o horror que foi esse conflito e façam de tudo para não permitir outra guerra como essa aconteça. Por fim, dá para dizer que para a Rússia e os russos essa ainda é uma ferida aberta. Até hoje existem milhões de pessoas que não foram identificadas e que não foram enterradas com dignidade. Pessoas que não tiveram funerais e cujas famílias não tiveram oportunidade de ficarem de luto, pois precisavam seguir participando do esforço de guerra para garantir a vitória. Como dizia o famoso general russo Alexander Suvorov no século XVIII, «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», ou seja, a guerra não termina até que o último soldado seja enterrado. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma mensagem para todos vocês. É muito importante para você, para mim e para qualquer pessoa lembrar da história. É importante que os fatos e acontecimentos do passado não sejam distorcidos, manipulados ou esquecidos. A verdade é que o mundo em que vivemos hoje,
as liberdades que temos, as comodidades que parecem tão corriqueiras, foram conquistadas com muita luta. Que nesse 9 de maio, mesmo que você não seja russo, lembremos da história. Assim como os nossos antepassados lutaram no passado, devemos respeitar e lutar hoje, para que a sua memória não seja esquecida. Que o livro de história seja o seu melhor amigo e que a profissão de historiador seja valorizada. É isso. Nos vemos muito em breve para falarmos de novo sobre a Rússia e essa língua incrível que é o russo. Feliz Dia da Vitória, с праздником, пока-пока.